Hoje vamos falar de um tema que tem sido muito querido às pessoas, principalmente agora que estão mais tempo em casa, que é saber como é que podem cultivar alguns alimentos em casa, algumas hortícolas, alguns pequenos frutos e também aromáticas, de que já falámos num vídeo anterior. E o que é preciso para cultivarmos algumas hortícolas? Primeiro que tudo, precisamos de ter sol direto, por isso é muito mais fácil cultivarmos na varanda, no terraço, no jardim, num pátio ou até numa janela. Dentro de casa é mais complicado, principalmente para as hortícolas de fruto, que para além de precisarem de ser polinizadas, também precisam de muitas horas de sol direto para frutificarem. Depois, o que é preciso? Precisamos de um recipiente e é importante que seja grande, que tenha pelo menos 30 ou 40 litros de substrato. Para quê? Porque se nós queremos, por exemplo, aquilo que vamos fazer hoje, que é plantar um tomateiro, ou se queremos plantar uma berinjela, uma courgette ou um pimento, a planta precisa de espaço para enraizar, porque é uma planta que vai ficar com 30, 40, 50 centímetros de altura e para não cair precisa de ter profundidade. Portanto, às vezes é mais importante a profundidade do vaso do que propriamente a largura. Depois, o que é que precisamos mais? Precisamos, o recipiente tem que ser sempre bem drenado. Eu aqui vou utilizar esta floreira de madeira, que vem com um plástico que nós depois perfuramos e que ajustamos aqui dentro, e depois precisamos de um substrato. Neste caso, o ideal é um substrato para hortícolas, que é um substrato que tem a drenagem, tem a textura, tem a estrutura e tem a fertilização necessária para este tipo de plantas, que é bastante exigente em fertilização. Por isso, eu também lhe vou adicionar, quando da plantação, uma fertilização extra com um fertilizante orgânico. Depois, o que é que precisamos mais? Precisamos de escolher as nossas plantas. Neste caso, eu nesta floreira vou plantar várias coisas. Eu depois vou fazer o passo a passo de como é que isto se faz. Agora estou só aqui a fazer uma introdução. Que plantas é que nós devemos escolher? Aquelas que gostarmos de consumir. Não vou estar a produzir tomate ou berinjela se depois não vou comer. Portanto, vamos escolher plantas que nós gostemos. O tomateiro é simples, é uma planta muito fácil de ter em vaso. O que é que eu vou fazer nesta floreira? Vou fazer quase uma salada, não é? Vou colocar aqui um tomateiro no centro, aproveitar que ele cresce em altura, e à volta vou colocar outras plantas mais pequenas. Um alho francês, vou colocar algumas alfaces, vou colocar também um cebolinho que nós podemos misturar aqui e vou colocar flores de época, flores comestíveis, como os cravos túnicos e as cravíneas. Porquê? Porque estas plantas ajudam-nos a atrair os insetos para polinizar, por exemplo, os nossos morangueiros e o nosso tomateiro, e também servem de isco para os insetos que iriam pousar nas nossas hortícolas e que são atraídos por estas cores e aterram antes aqui, que é muito melhor do que aterrar e comerem-nos as nossas hortícolas. Por isso agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz? Eu fui buscar, não é? No Bricomarché nós temos estas hortícolazinhas. Podíamos ter semeado, como fizemos num vídeo do mês passado, e agora estaríamos a transplantar aquilo que semeámos para a floreira, ou, se nos esquecemos de semear, podemos comprar as nossas hortícolas já aqui assim em covetes e já ganhámos alguns meses. Isto é o nosso tomateiro, isto é uma alface. E são estas que eu vou plantar e depois vou adicionar aqui algumas flores de época e algumas aromáticas e se calhar aqui uns morangueiros. Convém perceberem bem o espaço que têm e deixar mais ou menos um palmo de distância entre cada planta, tendo a noção de que as alfaces vão crescer mais rapidamente do que o tomateiro. Portanto, vamos aproveitar o espaço à volta. O que é importante? Na mesma floreira, colocarmos plantas que tenham as mesmas necessidades de substrato, de água e de horas de sol, porque senão a coisa pode correr mal. E termos noção que elas precisam de espaço para crescer. Vamos então começar a fazer passo a passo, preparar aqui a nossa mini horta para termos na varanda, no terraço ou em casa se tivermos sol direto.
Já temos aqui a nossa mini horta plantada. O que é que foi importante fazer? Uma boa camada de drenagem, com a argila, com o geotêxtil, um bom substrato, fertilizá-lo, deixar as plantas mais ou menos com um palmo de afastamento umas das outras, calcar bem à volta do torrãozinho delas para que elas consigam depois fazer as trocas líquidas e gasosas, deixar aqui os morangueiros mais na ponta, porque eles não gostam muito depois de estar com as folhas em contacto direto com a terra. Aliás, eles chamam-se strawberries, exatamente por isso. Eles normalmente gostam depois de ter aqui um bocadinho de palha ou casca de pinheiro, straw de palha, eles gostam de não estar em contacto direto. Portanto, aqui aproveitamos a borda da floreira, podemos depois também pôr aqui um bocadinho de casca ou de palha. E agora, que cuidados de manutenção é que vamos ter que ter com estas hortícolas? Primeiro que tudo, vamos ter que tutorar o nosso tomateiro, porque ele, quando começar a dar frutos, eles vão pesar. Agora pode ser um tutor pequenino. E o que é que nós vamos ter que ter este cuidado? De ir aumentando o tamanho do tutor. Isto é um tomateiro cereja, que é o mais fácil de ter em vaso, porque produz muito e ele vai crescer e vai começar a frutificar, e muitas vezes até ao outono continuamos a ter tomate cereja. Que cuidados temos de ter com o tomateiro? Devemos podá-lo. E o que é que vai acontecer? Agora ainda não se vê tão bem, porque ele ainda é pequenino, mas entre o ramo onde vão começar a aparecer os frutos e o ramo principal, às vezes aparecem estes ramos ladrões. Devemos cortar estes raminhos. Para quê? Para fazer com que ele frutifique mais e que os frutos sejam maiores. Portanto, temos de ter esse cuidado. Por exemplo, estes ramos que estão aqui mais em baixo também os podemos cortar, este já está mais amarelo. E, portanto, quando temos aqui três, temos aqui um e temos aqui outro que aparece entre um e outro, podemos tirá-lo, para fomentar que ele tenha mais frutos. Depois, o que é que devemos fazer? Devemos ter o cuidado, as hortícolas são plantas exigentes em fertilização, portanto, daqui a mais ou menos mensalmente devemos refazer com este fertilizante orgânico. São à volta de 20 gramas por metro quadrado, pomos aqui em cima, incorporamos com um ancinho ou com uma pá e regamos. Isto a seguir a ser plantado tem que ser sempre regado. Por falar em rega, é muito importante a rega das hortícolas. As hortícolas não aguentam sem rega e por isso não lhes podemos falhar. O ideal é regarmos de manhã e deixá-las secar durante o dia, até para não fiquem tão sensíveis a pragas e doenças se estiverem com muita umidade à noite, principalmente aqui os fungos do tomateiro. O tomateiro muitas vezes tem fungos, vamos falar mais à frente de um vídeo sobre pragas e doenças, portanto estejam atentos que vamos falar nisto. Depois é ir fazendo as nossas colheitas. Normalmente as alfaces vão crescer mais depressa do que o tomateiro. Em vez do tomateiro, podemos também ter posto, por exemplo, um pimento, ou um pimento padrão, ou podemos, enfim, aquilo que gostarmos mais. As flores são sempre importantes e podíamos também ter misturado aqui algumas aromáticas. Eu acabei por não misturar porque preferi colocar aqui uma couve, um alho francês, alfaces, um tomateiro, aqui os nossos cravos túnicos e os nossos morangueiros, para perceberem que há uma variedade enorme de hortícolas que conseguimos ter em casa. O que é que vamos ter que ter em atenção? Podemos também, há fertilizantes caseiros que também podemos fazer. Mas é importante percebermos que quando fazemos fertilizantes caseiros, eu trouxe aqui dois exemplos de que eu costumo usar, que são as borras de café e a casca de ovo, são ótimos suplementos para darmos às nossas hortícolas, porque a casca de ovo é muito boa para a frutificação, enquanto que o café é um excelente suplemento de azoto que é importante para as plantas. Portanto, podemos adicionar uma colherzinha de cada um destes fertilizantes que fazemos com os nossos desperdícios da cozinha, também mensalmente. Mas isso não invalida que não façamos uma fertilização completa, porque com os fertilizantes que fazemos em casa é sempre difícil saber a dose que estamos a dar. É um bom suplemento, um bom complemento, mas se queremos uma produção como deve ser, temos que estar muito atentos à fertilização, porque a maior parte das vezes as plantas não dão fruto e não dão flor porque não estão fertilizadas. Portanto, espero que se entusiasmem a cultivar algumas hortícolas em casa, porque não há nada melhor do que depois ir à varanda ou ao terraço e apanhar o tomate, apanhar a alface, os morangos e depois ir comer. Se gostam também de flores e floreiras com muita cor, não percam o vídeo que vamos fazer a seguir, que é exatamente sobre isso, flores para a primavera e para o verão.